Repara na imagem. Um risco branco corta o céu, subindo cada vez mais rápido. Depois mais um e mais um. 4 mísseis balísticos quase ao mesmo tempo na mesma direção. Um deles carrega uma coisa estranha pintada na lateral, em vermelho, em inglês. 2 palavras. Uma é o nome do país que o Irã está enfrentando. Esse vídeo foi divulgado pela agência estatal Fars, ligada à Guarda Revolucionária, no dia 13 de julho de 2026. Normalmente seria só o de sempre. Propaganda para parecer forte. Ninguém deveria se abalar. Essa não era uma semana qualquer. 4 dias depois de Teherã enterrar o próprio líder supremo, morto num ataque israelense. 2 dias depois de Washington prometer 1000 mísseis travados e apontados para o Irã. Foi nesse momento que a Guarda Revolucionária escolheu pintar uma piada num míssil. Guarda um nome, porque ele vai voltar. Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo. Ninguém sabe ao certo quem manda em Teherã agora. E essa pergunta, mais do que o míssil, decide se a guerra volta com tudo. Você talvez já saiba que o Irã tem, há décadas, um dos maiores arsenais de mísseis balísticos do Oriente Médio, construído justamente porque o país nunca teve uma força aérea moderna à altura dos rivais. Mas o que quase ninguém comenta é o motivo de pintar a mensagem em inglês, e não em farsi. Não era para a população iraniana. Era para ser lida em Washington. A Guarda Revolucionária afirmou que o míssil foi disparado contra um alvo americano no Oriente Médio. Isso é o que o Irã diz. E aqui vale abrir uma ressalva que vai se repetir ao longo desse vídeo. Ao longo de toda essa guerra, o Irã tem afirmado repetidamente ter destruído instalações dentro de bases americanas. E segundo a própria CNN, boa parte dessas alegações nunca chegou a ser confirmada de forma independente. Essa não é a primeira vez que Teherã usa um míssil como cartaz. Poucos meses antes, em abril, depois de Trump ameaçar jogar o país de volta à Idade da Pedra, a mesma agência estatal já tinha soltado outro vídeo parecido, com outra mensagem zombando do presidente americano. É um padrão. Só que dessa vez o contexto por trás da provocação é bem mais grave do que o da última vez. E vale entender rapidamente o que é esse míssil específico. O Ghadr é um modelo de míssil movido a combustível líquido que o Irã desenvolve desde meados dos anos 2000, pensado justamente para alcançar alvos dentro de Israel e bases americanas espalhadas pelo Golfo Pérsico, sem depender de aviões que o país simplesmente não tem em número suficiente. Não é o míssil mais avançado do arsenal iraniano, mas é, historicamente, um dos mais usados quando o objetivo é mandar recado, não necessariamente acertar um alvo de altíssimo valor. Para entender o tamanho do que esse míssil realmente representa, você precisa saber o que aconteceu nos 11 dias anteriores. Porque foi um trecho da guerra reaberta, quase escondido no meio do verão do hemisfério norte. No dia 6 de julho, o Irã atacou 3 navios comerciais no Estreito de Hormuz. As embarcações, segundo Washington, estavam simplesmente seguindo uma rota já pré-aprovada por um acordo assinado semanas antes entre os dois países. Esse acordo, fechado em 14 de junho, tinha um nome quase irônico. Previa encerrar formalmente o conflito dentro de 60 dias. Ele não durou nem um mês inteiro. Depois do ataque aos navios, os Estados Unidos retomaram os bombardeios contra alvos iranianos e, segundo a rede pública americana NPR, chegaram a revogar a capacidade do Irã de vender petróleo abertamente no mercado internacional. Enquanto isso, em Mashhad, uma multidão enorme enterrava o antigo líder supremo, Ali Khamenei, morto ainda em fevereiro num ataque que abriu essa guerra inteira. O filho dele, Mojtaba, assumiu o posto por sucessão. E desde então, segundo a CNN, não apareceu em público nenhuma vez. Deixa eu te pedir uma coisa rápida antes de continuar, porque isso aqui só faz sentido se você souber como essa guerra começou. A gente já reconstruiu num vídeo anterior aqui do canal o ataque de fevereiro que matou Khamenei e deu início a tudo isso. Se você ainda não viu, ele tá linkado logo abaixo, porque o resto desse vídeo parte direto daquele ponto. No dia 11 de julho, veio o momento que empurrou tudo pro limite. Segundo a CNN, serviços de inteligência israelenses passaram aos Estados Unidos informações de que Teherã estaria arquitetando um plano para tirar a vida do próprio Trump. A resposta dele veio em letras maiúsculas, na própria rede social do presidente. 1000 mísseis travados e apontados para o Irã.
prontos para disparar se qualquer tentativa desse tipo saísse do papel. Foi só 2 dias depois disso que a Guarda Revolucionária soltou o vídeo do míssil com a mensagem em inglês. Enquanto isso, autoridades iranianas vinham repetindo, em entrevistas, que o exército do país saiu dessa guerra mais forte do que estava antes do conflito de 12 dias, lá em junho do ano passado. É uma afirmação do próprio Irã, vinda de uma parte interessada em parecer forte. E aqui é onde a conta simplesmente não fecha. Segundo os Estados Unidos e Israel, mais de 6 mil militares iranianos foram mortos, cerca de 15 mil ficaram feridos, e mais de 190 lançadores de mísseis balísticos foram destruídos. Já o próprio Irã fala em 3.468 mortos ao todo, entre civis e militares. Uma organização independente de direitos humanos, a AHANA, chegou a um número parecido, mas ela mesma avisa que a contagem real de baixas militares provavelmente é bem maior, porque depende de dados que só o próprio governo iraniano controla. Repara na distância entre esses números. Não é uma diferença de detalhe, é o dobro. E parte dessa distância tem uma explicação incômoda. Os 3 lados envolvidos nessa guerra, Irã, Israel e Estados Unidos, impuseram algum tipo de censura sobre o próprio desempenho militar, justamente para esconder o tamanho real dos danos sofridos. Isso não é opinião, é algo já registrado por organizações de monitoramento do conflito. Então, quando você ouve um número fechado, redondo, vindo de qualquer um dos 3 lados, o mais responsável é tratar aquilo como alegação, não como fato encerrado. Essa distância entre estamos mais fortes do que nunca e perdemos entre 3 mil e 6 mil soldados é exatamente o tipo de contradição que ajuda a explicar por que Teherã sentiu a necessidade de pintar uma frase de desafio num míssil, em vez de simplesmente ficar quieto. Talvez sua primeira reação seja pensar que isso é problema só de quem mora perto dali. Mas tem uma coisa que não fecha nessa lógica. Cerca de 1/5 de todo o petróleo que circula no planeta passa pelo Estreito de Hormuz, uma faixa de água estreita entre o Irã e Omã que virou o centro nervoso da economia global desde que essa guerra recomeçou. O barril do petróleo tipo Brent, a referência internacional, chegou perto de $80 em meados de julho, uma alta de 10% numa única semana. Antes da guerra, cerca de 110 navios cruzavam o estreito todos os dias. Numa das semanas mais tensas de julho, esse número caiu para pouco mais de 10 embarcações em 24 horas. Os Estados Unidos mantêm um bloqueio naval contra portos iranianos. O Irã, por sua vez, segue restringindo e cobrando taxas de quem tenta passar pela rota. 2 bloqueios de 2 lados opostos na mesma faixa de água. Essa combinação já provocou, segundo analistas de mercado, a maior disrupção no fornecimento global de petróleo desde a crise dos anos 70, com reflexo direto em voos cancelados, turismo represado e mercados financeiros nervosos, bem longe do Oriente Médio. Essa não é mais uma guerra regional. É uma guerra que decide o preço da gasolina em qualquer posto de combustível do planeta. Você talvez lembre ou já tenha ouvido falar de outro momento em que um país do Oriente Médio, muito mais fraco militarmente do que o inimigo que enfrentava, apostou tudo na retórica de desafio. 1991. Saddam Hussein, prestes a enfrentar a coalizão liderada pelos Estados Unidos no Iraque, prometeu publicamente a mãe de todas as batalhas. A frase ficou famosa, virou símbolo de bravata. E poucas semanas depois, o exército iraquiano foi destroçado em uma das campanhas militares mais desiguais da história recente. A retórica não mudou uma vírgula do resultado no campo de batalha. Só que ela mudou outra coisa. A forma como o regime tentou se manter de pé depois da derrota, vendendo a narrativa de resistência para dentro do próprio país. Tá vendo o padrão? Quando um governo perde a guerra material, ele às vezes tenta vencer a guerra das palavras, porque é a única batalha que ainda pode controlar. No dia 20 de julho, apenas 2 dias antes desse vídeo ser gravado, mediadores internacionais colocaram na mesa uma proposta de trégua de 10 dias entre Irã e Estados Unidos. Segundo a própria CNN, o governo americano evitou dizer se aceitaria. Quase 100 militares americanos já tinham sido feridos desde o início de julho, a maioria em ferimentos leves, segundo o Pentágono. Hoje, no dia em que esse roteiro está sendo escrito, Trump embarcou para Dover,
base aérea onde os Estados Unidos recebem, com honras militares, os corpos de soldados mortos em combate. Dessa vez, soldados mortos na Jordânia e no Iraque. E segundo a agência iraniana Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, uma fonte militar teria dito que o Irã vai atacar pontes e usinas de energia ligadas a interesses americanos. Cada vez que os Estados Unidos destruírem uma ponte ou usina iraniana em resposta a um ataque a um navio no estreito. Vale a ressalva de novo. Essa é uma alegação vinda de uma agência ligada diretamente à Guarda Revolucionária, ainda sem confirmação independente. Mas o formato da ameaça, ponte por ponte, usina por usina, mostra uma coisa que nenhum vídeo de propaganda consegue esconder. Os dois lados já não estão mais falando de vencer a guerra. Estão negociando o tamanho da destruição mútua. Ninguém de fora sabe, com certeza, se o Irã que pintou aquele míssil é o mesmo Irã que ainda tem estrutura de comando para sustentar uma guerra mais longa. Ou se aquela mensagem em inglês era, na verdade, o único tipo de força que sobrou para mostrar. Nem mesmo os analistas mais experientes conseguem cravar isso hoje. E lembra do nome que eu pedi para você guardar lá no começo? Mojtaba Khamenei segue sem aparecer em público. O homem que herdou o comando de um país em guerra ainda não apareceu diante do próprio povo para dizer o que pretende fazer com ele. Enquanto isso não mudar, é exatamente por isso que vale voltar aqui. Porque o próximo capítulo dessa mensagem pintada num míssil pode não ser só provocação. Fica a pergunta para você. Você acha que esse tipo de mensagem pintada num míssil é só uma válvula de escape? Uma forma de o regime mostrar força para a própria população? Ou é a ameaça sozinha que já funciona como a arma? Escreve aí embaixo o que você acha. Obrigado por sua audiência. Até o próximo vídeo.